Bom dia, graça e paz. Bom dia para você que está em casa nos assistindo, você que está no seu trabalho, a caminho de casa. Você que está aqui, eu vou te fazer um convite. Você tem celular, não tem? Fazer um movimento legal aqui agora. Você pega o seu celular, se você tiver internet, você vai lá no YouTube, você vai curtir o vídeo da igreja, você vai compartilhar o vídeo que você tem. Você que está em casa também, que está assistindo, você vai curtir e compartilhar esse vídeo. Para quê? Para que o canal da Igreja Grande ganhe relevância e para que as celebrações da nossa igreja ganhem relevância na internet e você possa alcançar outras pessoas daqui. Olha que legal, você pode anunciar o Evangelho, fazer com que o Evangelho chegue a outras pessoas apenas com um clique, com um compartilhamento. Então faça isso para a glória de Deus nesse momento. E eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia no livro de Mateus, no Evangelho segundo Mateus, no capítulo 7, a partir do versículo 24. Apenas como título de introdução, não sei se você sabe, ou se você tem visto isso na internet, ou alguma revista que você leia, alguma coisa, que nós temos vivido nos últimos tempos, nos últimos mais ou menos 5 a 10 anos, uma crise. Foi até o tema de uma das lives dos homens aqui da igreja, que é a crise do homem. Há uma crise de liderança e há uma crise do homem. Que raio de crise é essa? Os homens têm se ameninado, ou seja, têm ficado como crianças e não têm crescido. Aí a gente lembra daquela passagem de Paulo aos Coríntios, se eu não estiver errado, onde ele vai falar que quando ele era criança, ele pensava como criança e agia como criança, mas agora que ele é homem, ele pensa como homem e ele age como homem. O que tem acontecido então? De alguma forma, há uma crise, por quê? Porque os homens continuam meninos. Então, se o homem é a matriz de liderança que Deus estabeleceu para a terra, logo há uma crise de liderança. E se há uma crise de liderança, automaticamente vai acontecer uma crise de discipulado. Por quê? Porque a matriz de discipulado também é do homem para lá. A mulher é sua auxiliadora nesse trabalho. Eu não vou ter tempo aqui, mas um dia o pastor vai fazer uma exposição para vocês do texto de Timóteo, de Paulo a Timóteo, falando sobre os papéis do homem e da mulher. O Ministério de Família faz isso muito bem, com o Homem ao Máximo, Mulher Única. Recomendo que você faça um desses cursos no curso Aliança. Por quê? Porque há uma crise de liderança. Há uma crise do homem. E quando há uma crise do homem, automaticamente, como eu falei, há uma crise de liderança. E aqui a gente vai chegar nesse texto, eu quero ler com você, que é o texto de Mateus, Evangelho segundo Mateus, capítulo 7, a partir do versículo 24, que diz assim: portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica é como um homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa. E ela não caiu, porque tinha seus alicerces na rocha. Mas quem ouve essas minhas palavras e não as pratica é como um insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela caiu, e grande foi a sua queda. Quando Jesus acabou de dizer essas coisas, as multidões estavam maravilhadas com o seu ensino, porque ele as ensinava como quem tem autoridade, e não como os mestres da lei. Vamos orar? Pai, muito obrigado por essa manhã. Te agradecemos pela Tua graça sobre as nossas vidas. Te agradecemos pelo Teu favor sobre nós. Te agradecemos porque o Senhor continua sendo gracioso, misericordioso, e a Sua graça é abundante sobre todos os lugares e sobre as nossas vidas. O Senhor não nos retribui segundo as nossas obras, nem nos recompensa segundo as nossas iniquidades. Muito pelo contrário, o Senhor é benigno, o Senhor é bondoso, apesar de nós. Abre o nosso coração, abre o nosso entendimento, ilumina a nossa mente para entendermos aquilo que o Teu Evangelho estará sendo exposto nessa manhã para a Tua glória. Em nome de Jesus. Amém. O que tem a ver a crise do homem, a crise de liderança e talvez uma crise de discipulado com essa passagem? Primeiro eu quero te explicar o que essa passagem diz,
para depois eu tentar explicar o que tem a ver com essas crises. O que essa passagem está dizendo? Essa passagem é o final, é a conclusão do Sermão do Monte. É a conclusão de tudo aquilo que Jesus havia dito, ele conclui nessa passagem. Em algumas versões vai estar escrito, portanto. Esse portanto tem relação com o quê? Com tudo que foi dito antes. Está ouvindo tudo que eu falei? Portanto, aquele que ouve as minhas palavras e as pratica, aqui ele já está fazendo um paralelo com um pequeno trecho que vem antes. Que trecho é esse? Aquele trecho onde há os homens que falam, até fazem, mas não cumprem a vontade de Deus. Que homens são esses? São os falsos mestres. Eles falam da Bíblia, eles usam a Bíblia, mas na verdade eles não estão falando de Cristo. Eles conseguem pregar nos evangelhos, mas não pregam o evangelho. Esses homens, eles são chamados de falsos mestres. Paulo, descrevendo a Timóteo, ele diz, acautelai-vos dos falsos mestres. Porque eles pregam para pessoas que sentem coceira nos ouvidos, que querem ouvir somente aquilo que eles gostam. Esses são os falsos mestres. Não é um problema somente do falso mestre, é um problema daquele também que chama o falso mestre. Porque normalmente a gente vai agir assim, mas ele que está errado também quem ouve, está errado também quem dá palco, está errado também quem paga, está errado também quem assiste. Os dois estão errados. Fazendo uma exemplificação sobre lei de mercado, se há demanda, vai ter oferta. Se tem gente pedindo, vai ter quem ofereça. Ou seja, há aqueles que falam como se fossem do Senhor, mas na verdade eles não são. E é isso que a gente tem que começar a prestar atenção. E é isso que vem nessa conclusão aqui agora. Ouve as minhas palavras. Que palavras são essas? A gente volta. Capítulo 5 de Mateus, Jesus começa falando sobre as bem-aventuranças. Bem-aventurados os pobres de espírito, bem-aventurados os humildes, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. Esses são os bem-aventurados. Quem são os felizes? Esses que têm essa sede, que têm esse movimento. E aí ele conclui essas bem-aventuranças, que ele vai dizer assim, bem-aventurados serão vocês que por minha causa os insultarem, os perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Tem acontecido também um movimento muito interessante dentro do meio cristão, de crente que quer ter reputação. Está muito preocupado com a sua própria reputação e aí não quer ferir falando verdades. Só que o evangelho ele é verdade. A palavra de Deus é a verdade. Então, se você não quer falar a verdade por medo de ferir a sua reputação com as outras pessoas, o que você está fazendo é só uma coisa, negando o evangelho. Por quê? Porque você vai ser caluniado. Se você pregar o evangelho, se você viver essas bem-aventuranças, você será perseguido, caluniado, você vai ser afrontado, você vai ser insultado. E aí Jesus vai completar dizendo, alegrem-se, regozijem-se, porque grande é a sua recompensa nos céus. Aí tem outro problema. O cara está sendo caluniado, chicoteado, zoado, apertado, e ele quer a recompensa onde? Na terra. A sua recompensa é nos céus. Aqui na terra, o máximo que a gente consegue é um tapinha nas costas e depois uma facada. Porque o cara que te bate nas costas é o mesmo que pode te dar uma facada por trás. Nossa, Isla, caramba. Você está dizendo agora que a gente não tem mais amigo? Depende. Quem está um pouco mais de tempo, pastor pode ser a pessoa que pode falar melhor sobre isso. Tempo de liderança, ele vai falar assim, rapaz, eu já passei por muitas dessas coisas. A pessoa que estava do meu lado, dizendo que era minha amiga, estava lá fazendo fofoca de mim. Estava lá querendo puxar meu tapete. Estava lá querendo, me caluniando, me insultando, mentindo. Alegrem-se e regozijem-se, porque grande é a sua recompensa nos céus. Aqui na terra é tudo paliativo, acaba, tem data de validade. O dinheiro que valia alguma coisa no início do ano já não vale a mesma coisa no final do ano. Tem inflação, tem um monte de problema, tem política aí que... Meu Deus do céu. Tem de tudo. E aí ele continua, vocês são o sal da terra. Que palavras são essas? Que palavras são essas que nós devemos ouvir e pôr em prática? Vocês são o sal da terra. Ouviste que foi dito aos antigos, não matarás, eu porém vos digo, aquele que pensar mal, aquele que desejar a morte, aquele que odiar o seu irmão na sua cabeça, já matou. Aquele que pensa em matar, já matou.
Que palavras são essas que nós devemos colocar em prática? Vocês ouviram que foi dito aos antigos, não adulterarás, mas eu lhes digo, qualquer um que olhar para uma mulher com desejo e desejá-la, já cometeu adultério no seu coração. Que palavras são essas que os discípulos de Jesus precisam pôr em prática? É aquele cara que fica andando no Instagram e fica curtindo foto de mulher com pouca roupa. É aquela mulher que fica olhando na internet e falando, meu marido não é assim, meu marido não sei o quê, meu marido não sei aonde, fica fazendo fofoca do marido para outra mulher, e aí a outra mulher fala assim, tu não merece isso. Que isso? Que realidade é essa? Que palavras são essas que nós devemos ouvir e pôr em prática? São essas. Essas são as palavras que nós devemos ouvir e pôr em prática. Não jure falsamente, mas cumpra os seus juramentos. Que a palavra do crente, a gente gosta de falar esse ditado, né? A palavra do crente é sim, sim, não, não. Se você disse que vai fazer, faça. É melhor que você diga que não vai fazer do que você dizer que vai fazer e não cumprir. Por quê? Porque essa palavra não vale nada. Mas aí que é o problema. Eu sou crente. Aí eu falo assim, vou fazer. E não cumpre. Quem é o nome que vai ser maldito? O nome de Cristo. Por muito tempo a igreja passou por um problema muito sério. Qual foi o problema? Não ter crédito. Por quê? Porque tinha muito crente que não merecia crédito. Aí a gente tentava fazer um financiamento, tentava fazer alguma coisa, o que acontecia? Não, para a igreja é difícil. Para a igreja é diferente. Mas é um CNPJ, tem entrada, saída, tem pagamento, tem fidelidade e tal. Não, mas para a igreja é outra coisa. Por quê? Porque tem muito crente, tem muito aquele que se diz discípulo, que na verdade faz isso aqui. Jura falsamente. Ouviste que foi dito aos antigos, olho por olho, dente por dente, mas eu lhes digo, não resistam ao perverso, se alguém lhe ferir a face, ofereça-lhe a direita. Estamos vivendo um movimento de ódio, de raiva, está todo mundo babando de ódio na internet. Todo mundo, você diz uma palavra, não, eu não concordo. Aí o cara já pega e aumenta aquilo ali como se você odiasse a família dele, deseja a sua morte, deseja a morte da sua família até a 5ª geração. E você fala, nossa, é isso. E normalmente vem do lado do discurso de tolerância. Vocês ouviram o que foi dito aos antigos, ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Mas eu lhes digo, amem os seus inimigos e orem por aqueles que vos perseguem. Normalmente, aqui na igreja não acontece isso não, só na internet. Que a pessoa que é caluniada, é afrontada, e ela deseja a morte, prepara e leva, Senhor. É aquela pessoa que fala assim, Deus, toma conta. Vai na frente, derruba logo, porque se eu vir, amem os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem. Que palavras são essas que nós devemos ouvir e pôr em prática? Quando vocês forem abençoar alguém, não abençoe e depois sai falando, olha, eu abençoei, eu contribuí, eu fiz, e tal. Olha, eu doei tanto. Não, quando você fizer alguma coisa de bem, que a sua mão direita faça, que a sua esquerda não veja. E quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. Eu lhes asseguro que eles já receberam sua plena recompensa. Esse texto aqui não está falando de alguém que comenta com a outra pessoa, nossa, eu estava orando pela sua vida, não é isso. É aquele cara que fala assim, olha, eu orei 12 horas essa semana, estou no óleo, estou na unção, estou no isso, estou naquilo. É o cara que normalmente tenta ostentar uma vida espiritual, uma vida de oração, que você não prova pelo tempo de oração falado, mas pelo tempo de oração vivido. O reverendo Pedro Dulce falou que um homem de verdade, isso mexeu comigo, falei, rapaz, virilidade, homem forte mesmo, é homem que ora, como Jesus. Aí eu falei, eita, aí os caras achando que homem de verdade é aquele que carrega coisa, que bate foto do crossfit, que bate foto não sei aonde. Não, homem de verdade é aquele que ora. E aí ele disse uma frase que me chamou a atenção. Não tem as Déboras, mulheres de joelho, filhos de pé? A frase dos homens deveria ser homens de joelho, mulheres de pé. É o homem. A crise do homem começa aí, porque ele não ora. Leonard Ravenhill diz o seguinte, onde foi que caíste? Caíste quando abandonaste o quarto de oração.
Caíste quando abandonaste o joelho. Caíste quando abandonaste a oração. É aí que o homem caiu. É nesse lugar que o homem cai. E normalmente a gente acaba falando, no momento desse, a gente fala Deus. Mas aí a gente tem que fazer, meu pai falava muito isso para mim, falou assim, filho, existe um tipo de sermão que é o tipo de sermão inchado e o tipo de sermão que é o sermão pá. O sermão pá é aquele que você pega e fala assim, fulano tinha que estar aqui, fulano tinha que estar ouvindo, você tem que fazer igual inchada, traz para você. Ouve, traz para você. O que é seu, guarda. O que é dos outros, não ouve não. É dos outros. Quando jejuarem, não mostrem uma aparência triste, como os hipócritas. Eles mudam a aparência do rosto a fim de que os outros vejam o que eles estão jejuando. Eu lhes digo verdadeiramente que eles já receberam a sua recompensa. Em vez de jejuar para receber alguma coisa futura, o fato dele ficar estampando para os outros o que ele está fazendo, já acabou, já recebeu. Parabéns, seu mérito está aí, glória a Deus, segue. Depois ele vai falar sobre os tesouros na terra, os tesouros no céu, onde você tem guardado o seu dinheiro, onde você tem confiado as suas riquezas. Não dá para servir a dois senhores, ou você serve a Deus ou você serve a Mamon. E ele continua falando agora sobre as preocupações da vida, as ansiedades. E nós temos vivido um tempo como o tempo de pandemia, onde há muita crise de ansiedade. Muitas pessoas estão presas em casa, ou muitas pessoas acabaram ficando muito tempo presas em casa. E eu ouvi relatos de pessoas que desenvolveram um monte de síndrome, um monte de problema. Por quê? Porque acabaram ficando em casa e desenvolveram ansiedades. Existe a ansiedade natural, que é a ansiedade nossa mesmo, de criar uma expectativa futura, mas também existe a ansiedade patológica. A ansiedade que é uma doença, que é aquela que deve ser tratada onde? No consultório psicológico. Inclusive, já faço propaganda, entre em contato com mais, você pode agendar a sua consulta, o seu encontro, para você tratar disso também. Você não precisa guardar tudo para você. Existem pessoas treinadas, capacitadas para te ajudar. Mas existe a ansiedade por falta de fé. É dessa ansiedade que Jesus está falando aqui. A ansiedade que é causada porque o homem não consegue confiar em Deus, então ele quer fazer alguma coisa quando ele deveria descansar. Quando ele deveria entender que Deus, ele cuida até das aves, que não plantam, não tecem, nem fiam, assim como os lírios do campo, mas Deus não os deixa abandonados. E aí ele começa a chegar já no capítulo 7, onde tem um julgamento do próximo. Onde ele fala assim, não julgueis para que não sejais julgados, pois a mesma forma que julgarem, vocês também serão julgados. A mesma medida que usarem também será usada contra vocês. Aí ele vai falar, se você repara o cisco no olho do seu irmão, mas não consegue ver que tem uma trave no teu olho, como assim? Tem uma trave, tem um negócio, é trave mesmo, gente, é um pedaço de madeira gigantesco, não é trave de futebol não, é trave de madeira naquela época. A metáfora que Jesus está dando aqui, o exemplo que Jesus está dando aqui é um exemplo absurdo. É um cisco no olho comparado a um pedaço de madeira, uma perna de 3. O cara consegue reparar no olho do outro, mas não consegue ter um problema nele. Não consegue ter humildade suficiente para virar e falar assim, rapaz, eu estou julgando todo mundo, mas eu não estou conseguindo olhar a mim mesmo. E aí Jesus fecha com não deem o que é sagrado aos cães, nem atirem as pérolas aos porcos. E aqui é engraçado, porque o julgueis parece que não faz muito sentido, mas eu vou tentar explicar isso aqui rapidamente. Como é que eu vou saber quem é cão e quem é porco sem julgar? Para eu não jogar pérola aos porcos nem aos cães, eu preciso fazer um julgamento para saber quem é cão e quem é porco. O ponto aqui é, ouve as minhas palavras e pratica. Ele vai dizer depois, a porta é estreita, estreito é o caminho. Então quem é o cão, quem é o porco? Aquele que desdenha e que critica ou diminui a palavra do evangelho. Quem é o cão, quem é o porco? Aquele que é ganancioso. O evangelho, Ezequiel, se eu não estiver errado, vai dizer que os cães ladram e não se fartam, comem e nunca se saciam. Esses são os cães. E quem são os cães? Jesus vai dizer logo depois, são os falsos profetas. São aqueles que anunciam um falso evangelho. São aqueles que anunciam um evangelho diferente do evangelho de Jesus. E aí Jesus começa a falar sobre a persistência na oração, sobre buscar para encontrar, bater até que se abra.
E aí ele continua dizendo sobre essa porta estreita e sobre esse estreito caminho, e tem a porta larga e largo o caminho. E ele vai chegar nesse momento dos frutos. Cuidado com os falsos profetas. Você os vê vestidos de peles de ovelhas, mas na verdade são lobos devoradores. Esses são os falsos profetas, gananciosos. Quer saber se o cara é falso profeta, se o pregador é um falso profeta? Quanto que ele cobra para pregar? Quanto que ele... Não estou dizendo que cobrar para pregar é errado, não, tá? Quem cobrar para pregar, aí paciência. Mas quem não cobra, Deus abençoe. Mas o que eu estou querendo dizer é o seguinte. A Bíblia vai dizer que os gananciosos, os cães, esses lobos devoradores, são os gananciosos. Aqueles que fazem do evangelho um negócio. Aqueles que fazem do evangelho a sua fonte de renda, num sentido não de dependência do Senhor, mas no sentido de ganhar dinheiro com a fé alheia. Tem até igreja que se constrói em cima disso. Nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios e não realizamos muitos milagres? Então eu lhes direi claramente, nunca os conheci. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Que palavras são essas que nós devemos ouvir e praticar? Tudo isso que eu acabei de citar para você. Essa aqui é a chamada lei do reino. Se você reparar, tudo que Jesus falou aqui é uma espécie de reinterpretação da lei mosaica. Ele trouxe clareza, ele trouxe luz, ele trouxe informação sobre o que devemos fazer com tudo aquilo que foi dito e escrito no Antigo Testamento. Não é para a gente pegar o Antigo Testamento e falar que alguns dizem, caducou, já não serve mais. Não, Jesus está dizendo que vale. Só que vale segundo a sua interpretação. A interpretação de quem? De Jesus. Por quê? Porque Moisés disse, virá um profeta semelhante a mim e ele vos explicará essas coisas. O que Jesus está fazendo aqui? Explicando essas coisas. Portanto, quem ouve estas minhas palavras, que estas? Estas minhas palavras é como o homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. E aí vem uma pergunta. O homem prudente, ele não é aquele que é o mais inteligente, não é aquele que é o mais estudado, não é aquele que tem mais diploma. O homem prudente é aquele que ouve e pratica. Ele ouve e pratica. O discípulo de Jesus, ele não questiona a autoridade do seu mestre. Ele ouve e pratica. Por quê? Porque ele confiou a sua vida a Jesus. E quando eu confio minha vida a Jesus, o que ele diz é lei. Construiu a sua casa sobre a rocha. Que raio de rocha é essa? Que negócio é esse? Eu não quero alegorizar o texto, mas eu quero te trazer uma luz. Hoje a gente não sabe muito bem que raio de rocha é essa. Por quê? Porque nossas casas são construídas com sapata. Renato, não tocou hoje, mas ele cavou essas sapatas aqui. Muitos membros da nossa igreja cavaram as sapatas dessas vigas laterais aqui. O Renato é o que eu lembro agora. Se você cavou a sapata também, levanta a mão que eu cito o teu nome. Mas eu lembro da gente cavando sapata para colocar essas vigas aqui. Para quê? Porque se não tiver fundação, quando bater o vento, alguma coisa, cai. É isso que Jesus está dizendo. É uma metáfora simples. Olha, se você não tem fundamento, se você não tem um alicerce fundamentado, se você não tem um alicerce sólido, a sua casa vai cair. A sua casa vai bater uma tempestade, vai bater um rio, vai acontecer alguma coisa e a sua casa vai cair. Ah, mas que lugar é esse que bate tempestade, rio e derruba a casa? A Palestina daquela época era assim. Era um lugar muito seco. E quando vinha chuva de verdade. E aquelas chuvas formavam rios. E esses rios derrubavam as casas que não tinham alicerces. É esse exemplo que Jesus está dando. É um exemplo muito prático. E aí, o outro lado mas quem ouve as minhas palavras e não as pratica é semelhante a um homem insensato. Essa palavra aqui do insensato é uma palavra muito dura. Ela é o estúpido, o preguiçoso, aquele que olha, vê um terreno, tá reto, top. Aí mesmo que eu vou construir.
Só que ele não entendeu que ali passa ou pode passar um rio, ali pode cair uma tempestade, ali pode acontecer uma chuva e a areia não tem solidez o suficiente. Quando a areia molha, o que acontece? Ela começa a soltar. Quem já brincou à beira da praia ali e fica com o pé? Só fica parado. O que vai acontecendo com você? Ali, a água vai batendo e você vai afundando. A água vai batendo, você vai afundando. É exatamente isso, a casa vai cair. Onde você tem alicerçado a sua vida e a sua família. É por isso que eu falo que há uma crise do homem, há uma crise de liderança. Porque o homem, nesse ponto, ele é responsável por olhar e falar assim, tá reto, é plano, mas é areia. Não vou construir aí, vou fazer um fundamento. E qual é o fundamento? É Cristo, é a rocha, é Jesus. Onde você tem fundamentado a sua casa, a sua família? E aí vai dizer que ele constrói essa casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos contra aquela casa e ela caiu e grande foi a sua queda. Grande foi a sua queda. O homem insensato, ele é aquele cara que acha que sabe tudo. É o espertão. Não, tá firme. Bati o pé aqui, tá tranquilo. Dá para fazer. É o que não quer investir tempo. É aquele que não quer se preocupar com o futuro. É aquele que não faz um planejamento duradouro, a longo prazo. É aquele que olha a situação no momento e ele já toma uma decisão pensando no momento. Ele esquece de pensar que há um dia de amanhã. Há um mês que vem, ou pode haver um ano que vem. Mas ele precisa pensar nessas coisas. E aí eu quero, a partir de agora, eu gostaria de tentar trazer algumas aplicações para a nossa vida. E aí eu quero dar um título para você do que é discipulado. Do que é essa arte do discipulado. E aí eu vou copiar o professor e pastor Jonas Madureira, onde ele diz que discipulado é a arte de seguir a Jesus e a arte de ajudar outros a seguirem a Jesus. Discipulado é a arte de seguir a Jesus e a arte de ajudar outros a seguirem a Jesus. Ou seja, aquele que ouve e pratica é o discípulo, é a arte de seguir a Jesus. Aquele que ouve e pratica e que já fez isso em algum momento, ele pode ajudar outra pessoa a fazer o mesmo. E o que é isso? Ajudar outros a seguirem a Jesus. É o cara que passa na rua e vê você construindo na areia e fala assim, amigo, cara, aqui passa um rio. Quando chove, aqui passa um rio. E quando esse rio passa, ele leva tudo. Se eu fosse você, eu não faria isso. Essa é a arte de ajudar outros. Discipulado é aprender a estar em Cristo e ajudar outros a permanecerem em Cristo. É contribuir para que os outros se mantenham firmes na fé. E aqui eu vou dividir em duas partes. A primeira parte é a arte de seguir a Jesus. E eu quero falar com você como discípulo. Você como aquele que segue a Jesus. Jesus apresenta essa lei, do capítulo 5 ao capítulo 7. Você tem cumprido essa lei? Você tem observado essa lei? Você tem tentado ver a sua vida nessa lei, sendo cumprida naquilo que Jesus disse? Você tem olhado a sua vida e feito um paralelo? Fala assim, olha, isso aqui eu não faço. Isso aqui eu preciso melhorar. Não, eu ainda tenho muito ranço dos meus inimigos, eu quero que eles morram. Ainda dá tempo. Ainda dá tempo. E aqui, no chamado do discipulado para seguir a Jesus, eu quero te lembrar de uma passagem que diz em Lucas 14. Jesus ele vai mostrar uma espécie de uma parábola de alguns homens. Que homens são esses? Ele vai dizer assim, o homem que vai construir uma casa, olha, muito parecido com o texto de Mateus 7, mas eu quero que você preste atenção. O homem vai construir uma casa. O homem que constrói, ele não faz um planejamento para ver quanto dinheiro ele vai gastar, para que quando ele comece a construir, ele não perceba que faltou dinheiro e ele tenha que parar aquela obra na metade. Aí os outros que passarem pela rua olharão e dirão, olha só como esse homem é insensato. Começou e não tem dinheiro para completar. E aí Jesus vai dizer uma outra parábola, ele vai dizer assim, há também aquele que é um rei e ele está ameaçado de uma guerra. Ele não vai olhar e observar quantos soldados ele tem, quantos soldados o seu inimigo tem. E percebendo ele que tem menor número, ele não vai fazer um pacto, uma aliança com outro reino para poder ter um acordo de paz. Porque se ele for para a guerra com menos soldados, o que vai acontecer? Ele vai perder.
Esse cálculo que nós devemos fazer é o cálculo do discipulado. Eu vou seguir a Jesus, eu quero seguir a Jesus, mas você já fez esse cálculo? Porque Jesus vai dizer no final do capítulo 14, ele vai dizer o seguinte: porque aquele que quiser me seguir terá que negar a si mesmo, vai ter que abrir mão de tudo para me seguir. Não tem como seguir a Jesus carregando o fardo do passado, não tem como seguir a Jesus carregando as suas ideologias, não tem como seguir a Jesus carregando aquilo que você acha que sabe. Ou você abandona tudo e segue, ou você não segue. E aqui entra um ponto que é muito interessante. Só aceitam esse chamado de seguir a Jesus aqueles que foram alcançados por Ele. Aqueles que foram tocados de forma sobrenatural. Aqueles que foram mexidos de um jeito que fala assim: eu não consigo fazer outra coisa senão segui-lo. Eu não consigo. É quando Jesus vira e fala assim para os discípulos: vocês também não vão embora? E aí a resposta é: para onde? Para onde iremos nós? Se só tu tens as palavras de vida eterna. Será que se Jesus virasse para você e hoje dissesse assim: pode ir embora, não tem problema não, o que você diria? O que você diria? A construção da casa tem a ver com planejamento. É como se Jesus estivesse falando assim: você tem certeza? Você tem certeza que é me seguir? Me seguir é isso aqui. Me seguir tem que cumprir isso. E me seguir ainda tem alguns brindes. Aquele que me segue é insultado, criticado, caluniado. Aquele que me segue apanha, sofre. Você quer me seguir? Por isso que eu estou falando que só segue a Jesus aquele que foi tocado por Ele. Porque você vai olhar para isso tudo e vai falar assim: rapaz, é difícil, hein? Mas aí esse é o ponto. Quando você fala assim, é impossível, é aí que Jesus entra e faz a obra. Porque você vai começar a entender que não é pela sua própria força, mas é pela força dele. Não é pelo seu próprio entendimento, mas é pelo entendimento dele. Não é por aquilo que você acha que sabe, mas por aquilo que ele já fez na cruz do Calvário. Porque tem muita gente que está... Quando você olha para as duas casas, a casa construída na rocha e a casa construída na terra, na areia, elas são iguais, você não está vendo. As duas parecem perfeitas. É como o texto, a partir do versículo 21 do capítulo 7. Aqueles homens que fazem coisas e acontecem, fazem milagres, curas milagrosas, pregam, falam. Eu estou falando de mim também. Que aquela galera que você passa na rua, você precisa entender isso, você precisa identificar isso, porque essas pessoas, você olha e fala assim: nossa, que casa bonita, bem construída, olha só que vida maravilhosa, mas quando você vai ver, na verdade é tudo oco, é tudo podre, não tem fundamento, aquela casa vai cair. Essas pessoas que constroem, você olha, as aparências enganam. E aí você vai ver, quando bater o vento, a tempestade, essa casa cai. Eu quero recomendar um livro que eu acho que ainda tem na livraria, que é o livro Discipulado, de Dietrich Bonhoeffer. Esse livro foi escrito na época do nazismo. Bonhoeffer foi um mártir na época do nazismo. Ele morreu porque ele foi contra o nazismo. Ele foi preso. Ele e Calbart, por ser alemão, conseguiu sobreviver, mas Bonhoeffer morreu. E Bonhoeffer ele desenvolve uma teologia para aquele tempo onde ele estava no meio de um turbilhão. Havia o povo, os radicais da lei, e havia os liberais naquele período. Aqueles que negavam a ressurreição de Cristo, negavam a autoridade das Escrituras, negavam uma série de verdades bíblicas. E Bonhoeffer estava ali no meio. Eu não concordo nem com vocês, nem com vocês. Ele desenvolve uma teologia que faz um equilíbrio, faz um paralelo entre esses dois pontos para mostrar a ortodoxia cristã, aquilo que a igreja sempre creu. E aí ele desenvolve uma teologia chamada a graça barata e a graça preciosa. A graça barata é a pregação do perdão sem arrependimento. É o batismo sem a disciplina de uma congregação. É a ceia sem a confissão dos pecados. É a absolvição sem a confissão pessoal. É a graça barata, é a graça sem discipulado. A graça sem cruz. A graça sem Cristo. A graça sem esse Jesus encarnado que nos mostra a realidade do Evangelho. Isso é a graça barata, é a graça do conforto, é a graça da facilidade. Como algumas pessoas acham, esse texto não está na Bíblia, tá, gente? Eu vou falar, mas não está na Bíblia. É o vinde como estais. Esse texto não está em lugar nenhum na Bíblia. Mas a gente gosta de usar. Ele até serve. Mas o vinde como estais não existe. A ideia aqui é, anunciamos o Evangelho, aquela pessoa, do jeito que ela está, ela crê.
a obra começa a partir dali. Amém? Mas a graça barata é aquela graça da facilidade. É o cara que não frequenta uma igreja, não participa de uma congregação. É o cara que toma a ceia, mas não sabe o que é arrependimento e toma para sua própria condenação. É o cara que entende o perdão, mas não se arrepende, continua fazendo as mesmas coisas. É o cara que vive uma vida que você olha e fala assim, meu Deus, que diferença houve? O que aconteceu? Esse cara era crente, não era crente, hoje é crente, e agora nada mudou? É a graça do cara que não quer ser discipulado. Não quer ser ensinável, não quer ser tratado, não quer ser cuidado. Ele quer viver a vida do jeito que ele acha que tem que viver. Ele é livre. Ele é tão livre que vai livremente para o inferno. Ele é tão livre que ele abandonou Jesus porque ele não quer ter um Senhor que lhe salva. Olha isso. Essa é a graça barata. E a graça preciosa é o tesouro escondido no campo, pelo qual o homem vai e vende tudo o que possui. É a pérola de grande valor que o mercador vende todos os seus bens para obter. É o reinado de Cristo, pelo qual o homem arranca o seu olho, que o faz tropeçar. É o chamado de Jesus, pelo qual o discípulo deixa as suas redes e para segui-lo. Acima de tudo, ela é cara, ela é preciosa, porque custou a Deus a vida do seu próprio Filho. Porque fostes comprados por um preço, e o preço é o sangue de Jesus. E custou muito para Deus, e não pode ser barato para nós. Foi isso que Dietrich Bonhoeffer disse. A graça é preciosa porque custou tudo, custou a vida do seu próprio filho para Deus. E como não vai nos custar nada? Ah, não, eu venho aqui, bato ponto, entrego o meu dízimo, pastor, aí ó, paguei a mensalidade do clube, estamos juntos, vou para o céu. Ei, irmão, se tu acha que é isso, você está roubado. Você achou muito errado, Tem gente que não faz nada disso por alguma impossibilidade e está lá na frente, na fila do céu. Que graça você tem vivido, a graça barata ou a graça preciosa? Ser discípulo de Jesus tem a ver com senhorio. Quem é o seu Senhor, Rei e Mestre? O seu Senhor, Rei e Mestre é uma ideologia? O seu Senhor, Rei e Mestre é o movimento LGBT, movimento negro, é o marxismo, é o conservadorismo, é o libertarianismo? Quem é o seu Rei e Mestre? Ou o seu Rei e Mestre é o Senhor Jesus? Porque se o seu Rei e Mestre são essas coisas, esses movimentos, fica tranquilo, ele acaba, vem outro com outro nome, com outro teólogo, ideólogo, com outra coisa, e ele vai continuar se renovando. Mas o Evangelho, a palavra viva e eficaz, é atual sempre. Porque ela é eterna. Quem é o seu Senhor? É o bolsonarismo? É o petismo? É quem? Quem é o seu Senhor? O cara fica discutindo na internet, discute presencialmente, perde a amizade. Por quê? Porque o seu Senhor é essa religião chamada política, essa religião chamada futebol, essa religião chamada, aí você dá o nome que você quiser. Mas por quê? Porque o cara prefere seguir essas coisas a seguir Jesus. E por fim, eu quero chegar na segunda parte, para concluir, que é o discipulado como a arte de ajudar outros a seguirem a Jesus. Como eu já falei, você é o responsável pelas suas atitudes e omissões. Quando você vê alguém construindo a casa sobre areia e você não fala nada, você é o responsável por essa pessoa. Ezequiel capítulo 5, se eu não estiver errado, ele vai falar que quando Deus anuncia aqui, avisa para fulano que ele vai morrer, e você não fala, você é responsável por aquela morte. Aquela pessoa morrerá pela sua própria iniquidade, mas você é responsável por aquela morte. Agora, quando um justo peca e Deus avisa que ele vai morrer e você não anuncia, o justo perecerá pela sua própria iniquidade, mas se você não anunciar, você é responsável por aquilo. Agora, se você anuncia, você deixou de ser responsável porque você salvou aquela vida, você trouxe aquela vida para Jesus, e aí Jesus ele vai fazer a obra. E aqui é um ponto, a missão é Mateus 28:19, ide e fazei discípulos. A sua missão é fazer discípulos e não fazer convertidos. Quem converte é o Espírito Santo. Quem transforma é Jesus. A sua missão é anunciar o Evangelho. A sua missão não é fazer robozinho. A sua missão não é fazer um boneco de terra parecido com você. A sua missão é fazer discípulos. Quando chegar aquele dia, Jesus não vai perguntar quantos templos construímos. Se tinha ar-condicionado, se não tinha. Se tinha transmissão ao vivo, se não tinha. Se tinha microfone, se não tinha. Jesus vai perguntar, você fez discípulos? A missão que eu te dei.
Como igreja, nós formamos uma igreja. Juntos, nós formamos uma igreja. Nós não formamos uma fábrica de produção em massa, onde eu pego uma pessoa, limpo alguma coisa, faz isso aqui, não é uma cartilha. Isso anula qualquer de forma o pragmatismo. Eu não tenho uma cartilha de discipulado. Entenda bem, a gente pode ter um método, mas não existe uma cartilha, não existe um modelo perfeito, não existe uma ideia de que eu consigo fazer 10 passos disso, 7 passos daquilo. Eu não consigo fazer alguma coisa para você decorar e a partir que você decorou, eu já digo, é discípulo, está salvo, vai para o céu. Não é assim que funciona. O discípulo é aquele que ouve as minhas palavras e as pratica. É semelhante ao homem que constrói a sua casa sobre a rocha. É assim que eu consigo saber se aquela pessoa é discípulo ou não, porque ela ouve e pratica. Se você é filho, quantas vezes você já teve que ouvir do seu pai? Filho, não faz isso, filho, não faz isso, filho, não faz isso, filho, não faz isso, filho, não faz isso. E pai, quantas vezes você teve que dizer, filho, não faz isso, filho, não faz isso, filho, não faz isso. Isso é discipulado. É todo dia um pouquinho devagar, e devagar, e devagar, e devagar, e todo dia, e devagar. É lento. É lento. Muitas pessoas me perguntam assim, quanto tempo dura o discipulado? Quanto tempo você vai viver? É o tempo do discipulado. Para concluir, eu quero chamar a sua atenção, de verdade mesmo, já até está no final do meu tempo já, sobre a oração. E eu já quero te convidar a você refletir sobre tudo isso que eu falei para você fazer o seguinte questionamento. Eu sou um discípulo ou eu sou um farsante? Eu sou um discípulo ou, na verdade, eu só tenho cumprido algumas cartilhas, eu tenho batido o ponto, mas, na verdade, eu não quero seguir Jesus, eu só quero os benefícios do reino. E a oração para falar do discipulador é o que Paulo escreve aos Gálatas. Como dores de parto para gerar Cristo em vocês. Qual foi a última vez que você gemeu de oração para que alguém fosse salvo? Qual foi a última vez que você gemeu em oração para que alguém fosse encontrado por Cristo? Qual foi a última vez? Porque esse é o último tópico, a oração. Porque a gente precisa entender que quem dá o crescimento é Cristo. Nós somos os anunciadores, semeadores, regadores, não importa. Mas quem dá o crescimento é Jesus. Então, nessa manhã, o meu convite para você é: se questione se você é discipulável ou você é como Judas, que acha que pode mandar em Jesus e dizer assim, por que a gente não vende o perfume para dar aos pobres? Jesus não disse que era bom aquilo ali? E tem gente achando que é melhor do que Jesus para dizer assim, Jesus, você está fazendo errado. Então, a minha oração por você nessa manhã, a minha oração por mim essa manhã é: Senhor, eu estou vivendo uma graça barata ou eu estou vivendo uma graça preciosa? Eu estou compartilhando e fazendo discípulos ou eu estou retendo para mim e achando que isso é o suficiente para viver o Evangelho? Meu convite para você essa manhã é que você entre em arrependimento. Que você se arrependa, que você entenda que o perdão é necessário, o arrependimento. Que existe uma cruz que nós devemos carregar como discípulos de Jesus. E quando nós fazemos isso, nós mostramos para os outros a cruz que nós carregamos e que eles também devem carregar. Porque você discipula alguém e nem sabe. Você está discipulando alguém e você nem sabe. E você está sendo exemplo para a vida de alguém e você nem está percebendo. E eu quero orar com você essa manhã. Quero que você reflita sobre tudo isso que eu falei, tudo isso que foi exposto, e que em nome de Jesus, Cristo em nós seja a esperança da glória e que vivamos o Evangelho de Jesus. Pai, muito obrigado por essa manhã. Te agradecemos porque o Senhor tem cuidado da nossa mente e do nosso coração. Eu quero te agradecer porque o Senhor tem tocado em nós para que nós possamos entender o Teu Evangelho e entender que a Tua graça é preciosa porque Ele custou tudo. Custou a vida do Seu Filho. E que a nós não pode ser barato. Nós temos também que entender o Teu exemplo, o exemplo de viver uma vida com morte e morte de cruz. Uma vida que deixamos o nosso passado, o nosso pecado, as nossas ideologias, os nossos pensamentos na cruz do Calvário para vivermos o Evangelho de Jesus. E não mais o Evangelho segundo a nossa própria vontade. Pai, em nome de Jesus, toca em nós, age em nós e transforma-nos. E que nós possamos entender que em nome de Jesus nós fazemos discípulos segundo a Tua vontade para a Tua glória. Em nome de Jesus, amém e amém.